Um jogo que tem uma rivalidade, né? Muito mais por conta dos colorados do que pelos corintianos. Eu falo isso por conviver com corintianos aqui em São Paulo, né? Que sempre dizem que a rivalidade ela é muito mais por conta do Inter, né? Por conta de 2005, 2009. Isso que Inter e Corinthians já decidiram o Campeonato Brasileiro em 76, vencido pelo Inter. Mas realmente nos últimos anos isso se aflorou, né? A história do DVD, aquela coisa toda. E os colorados, eu posso dizer para vocês, corintianos que me acompanham aqui, que tem sim a rivalidade muito grande, muito grande. Inclusive os colorados, alguns dizem que o Grêmio, por exemplo, é rival. O Corinthians é inimigo. Só para vocês terem uma ideia de como o Inter encara sempre os jogos diante do Corinthians, né? Tem a questão de 2005, como eu falei, tem a Copa do Brasil de 2009, né, com o D'Alessandro tentando bater no William Capita. E, enfim, nos últimos tempos aí muitas disputas. O Inter que venceu pela primeira vez o Corinthians, acho que no ano passado ainda, né? Embora os últimos confrontos sempre empate. Aquele 2-2 ainda me revolta, né? O Corinthians estava esboçando uma recuperação no campeonato, que depois acabou acontecendo, se confirmando para chegar na Libertadores até, mas era um Corinthians ainda na zona do rebaixamento. E o Corinthians estava vencendo por 2-1 aquele jogo. O Ramon faz algumas trocas, recua o time. O Roger também vai para cima, né? E consegue com um garoto, o Ricardo Matias, um gol no finalzinho que dá uma brochura completa. E aí termina o jogo 2-2, mas eram 3 pontos fundamentais para o Corinthians naquele momento. Termina o jogo empatado. E os jogadores sentiram muito aquele empate do tipo assim, caramba, a gente tá fazendo tudo para sair dessa situação e parece que nada dá certo. Claro que a situação hoje é outra. Corinthians, inclusive, com outro técnico. E eu quero muito falar sobre esse novo Corinthians do Dorival, que é muito recente, né, gente? Não dá nem pra gente determinar que Corinthians é o do Dorival. Eu imagino, inclusive, que esse será o primeiro jogo com titulares, com todo mundo à disposição, porque tem algumas baixas importantes. Uma delas é o Rodrigo Garro, né? Que o Dorival vai ter que esperar um pouquinho para colocar em campo. E agora, mais recentemente, o do Gustavo Henrique. Nem deu tempo de falarmos aqui, mas é uma ausência aí por algumas semanas por conta de uma cirurgia para corrigir lá uma hérnia inguinal que estava atrapalhando ele. Cara, sim, não que ele fosse uma solução, já falei sobre isso, mas era o melhor zagueiro do time, né? Olha a fase que tá o Corinthians defensivamente, né? O melhor zagueiro do time simplesmente tem que se ausentar por conta de uma cirurgia e o Corinthians tem que contar com André Ramalho e Kaká. Que não inspiram lá muita confiança. O fato é que contra o Novo Horizontino foi um primeiro jogo sem vazar, em que eles foram pouco exigidos e, ok, eles deram conta do recado. Mas eu ouso dizer que a dificuldade vai aumentar muito a partir de agora, não só contra o Inter.